A depressão atinge hoje mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo. Um problema que atravessou 3 gerações da família da Nice e que a deixou impotente diante dos sintomas que afetavam sua vida. A depressão era uma maldição na minha família. A minha mãe era bem depressiva. As lembranças que eu tenho da infância era minha mãe deitada, dormindo. E quando acordava, batendo, espancando, gritando. Eu era uma criança triste, eu era uma criança que tinha distúrbios alimentares, era uma criança que tinha dificuldade de aprendizado, não sabia reagir, né? Era uma criança insegura. Desde a infância eu já tinha sintomas de depressão. E eu casei, a pessoa era bem mais velha que eu, e aí logo engravidei e vieram 3 filhos. O relacionamento não era bom, era um relacionamento de rejeição. Consequência, divórcio. Aí sim, fundo do poço. As consequências de um divórcio para quem já convive com a depressão são devastadoras. A dor se aprofunda, trazendo consequências graves. Síndrome do pânico, medo de ficar sozinha, pavor de ficar sozinha. Usei drogas para ver se melhorava. Era efeito parecido, de euforia, depois voltava a depressão. Remédio para dormir, eu andava com remédio na bolsa, porque se me desse uma crise, eu tinha que botar o sublingual. E eu só perguntava assim, para que eu existo? Por que eu estou viva? Eu quero me matar. Aí começavam os pensamentos suicidas. Aí eu fui num psicólogo, aí piorou minha situação, não contra os profissionais, mas não me ajudou. Disse que eu tinha realmente tendência suicídia, que eu tinha que tomar remédios mais fortes, que ela ia indicar uma internação para mim. Uma convulsão que eu tive, bem cedo eu acordei e falei, hoje eu me mato. Nessa hora meu marido ligou a TV, foi em 2019, estava passando o programa da igreja e pediu para consagrar água. E ele também estava já desesperado com isso, né? Ele me deu um golinho da água. Eu falei, não posso tomar, depois da convulsão não dá para tomar, isso aqui tudo travado, né? Aí ele botou assim nos meus lábios. Passou 10 minutinhos, eu sentei. Passou a dor no meu corpo, eu sentei e tive fome, que era um milagre ter fome. O milagre, através da oração, fez a Nice pensar que a sessão do descarrego traria a cura da depressão. Foi aí que ela chegou à Universal. Comecei a vir nas reuniões de sexta-feira, que era a principal reunião de domingo. Comecei a obedecer, comecei a processo de libertação. Bispo, parece que é outra Nice. Eu contando aquela Nice, eu não sou aquela Nice. Parece que está falando de outra pessoa. Sim. E a filha que tinha depressão, vem cá. Olha aqui, pessoal. 3 mulheres com o mesmo problema, a mãe da Nice e a filha dela. Olha só, 3 sofrendo com depressão. Você está vendo? Maldição que existia nessa família foi quebrada. Hoje você, servindo a Deus, também pensou em morrer? Pensou em se suicidar? Sim, Senhor. Quando eu cheguei aqui na igreja, foi numa sexta-feira, e se nada acontecesse naquele dia, eu ia sair e me matar. Estava decidida a morrer? Sim, Senhor. O que acontecia dentro de você? Eu tinha uma tristeza tão grande dentro de mim, um vazio. Eu ouvia, né, chamar o meu nome, risadas, sabe? Era uma dor dentro da minha alma tão grande, tão grande. Pior momento da depressão para você foi o quê? Para mim foi na pandemia. Eu estava em casa, eu já não comia, não tomava banho, eu não fazia nada. Você viu, mesmo que a mãe, mesmo que passou com você, nisso passava com ela, né? Sim, Senhor. E foi o dia que eu decidi, eu vou me matar agora. E ela sempre me chamava, só que eu pensava, não vai ter jeito pra mim nesse lugar. Só que aí eu decidi aceitar. E eu fiz uma prova, eu falei, pra mim você não existe. Falei pra Deus, né? Pra mim não existe, é uma mentira. Nunca te conheci. Mas eu vou nessa igreja e se nada acontecer, eu vou me matar. Mas se tem chance, eu quero ter vida, né? Aí, as 2 hoje batizadas com o Espírito Santo, a filha já obreira, sorriso no rosto, feliz, uma pessoa que era depressiva. Olha, é maravilhoso o que o Senhor Jesus faz na vida da gente, né? E o casamento? E o casamento? A gente casou, tá ali meu marido, Denilson. Aí começou o processo também. A gente casou na presença de Deus, recebeu uma bênção, né? Sim. Graças a Deus. Deus te abençoe. Mãe e filha, curadas da depressão.
2 milagres que só foram possíveis através da fé na sessão do descarrego. Venha nesta sexta-feira buscar a sua libertação e se ver livre de todos os males. Nós podemos te ajudar. Você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções e mostramos aí um problema que tenha afetado a vida de milhões de brasileiros. Talvez você se identificou com a história dessas duas mulheres. A Anice e a sua filha, ambas sofreram com o problema da depressão. A Rafaela chegou a decidir: hoje eu vou me matar. E uma ligação que a mãe dela fez, convidando-a para vir à igreja, mudou toda a história. Mãe e filha libertas da depressão. O espírito da morte que rodeava a vida dessas duas mulheres foi expulso e hoje elas estão bem. Você vê a expressão facial de cada uma delas, a mudança, a diferença. Se você está sofrendo com depressão, já não consegue simplesmente sair do quarto, fazer a sua higiene pessoal, se alimentar, parece que a vida perdeu sentido para você. Mas você está assistindo essa programação, você ligou a televisão, parou neste canal. Isso é Deus estendendo as mãos para você, para lhe tirar deste buraco que você está vivendo. O que você precisa fazer é o tanto que a Anice fez e também a sua filha Rafaela. Buscaram a Deus. As portas estão abertas. Hoje, sexta-feira, dia de libertação. Todo dia é dia de libertação, mas hoje nós dedicamos o trabalho desde das primeiras horas do dia até a última pessoa a sair do santuário, da igreja, em favor das pessoas que estão sofrendo e precisam se libertar. Porque o Senhor Jesus foi quem disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele falava de si mesmo. Ele tem o poder para libertar você. Sabe, você que se sente preso, amarrado a grilhões que impedem a sua vida de andar para frente. As coisas para você estão indo de mal a pior. Está aí uma oportunidade. Aproveite o dia de hoje para buscar a Deus. Se você precisa desabafar, conversar com alguém, entre agora em contato, neste exato momento conosco. Agora, vamos conversar. Você pode mandar sua mensagem para o 11 3573 3500 pelo WhatsApp, 11 3573 3500, ou você pode ligar para o 3216 6162. DDD 48. Você precisa desabafar, você precisa falar com alguém, você precisa de ajuda, nós estamos aqui para te ajudar, tá certo? E durante o dia de hoje, todo dia desta sexta-feira, nós estamos realizando a sessão espiritual do descarrego com o banho do descarrego. Nós vamos acompanhar resultados do que nós estamos fazendo, do propósito que estamos vivendo e já voltamos para falar mais a respeito deste propósito. Seu nome? Sulema. E aí, Sulema, sua vitória? A minha vitória é que quando eu cheguei aqui eu era viciada em cocaína, eu era viciada no álcool, eu tinha todos os tipos de vício. Quando eu cheguei na sexta-feira, eu cheguei com depressão, síndrome do pânico, ouvia vozes, eu ouvia vultos. Quando eu cheguei aqui, cheguei no fundo do poço. O pacote do inferno inteiro aí, né? Inteirinho, com vontade de morrer, porque eu tinha depressão profunda, eu não queria mais viver. Eu vivia para morrer, eu vivia planejando como eu iria me matar, se eu iria me matar debaixo de um carro, se eu ia cortar o meu pescoço. Quando foi um dia, eu estava 3 dias usando cocaína e aquela dor profunda dentro de mim, eu tinha tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha nada, porque eu só tinha um vazio muito grande dentro da minha alma e não sabia explicar por que aquele vazio. E foi quando, uma vez, eu estava limpando meu quarto e deixei um copo de vidro debaixo da minha cama. Eu falei, vou deixar esse copo aqui, porque um dia eu posso precisar para alguma coisa. E quando eu já estava nesses 3 dias usando cocaína, eu lembrei desse copo. Aquela voz veio falando na minha mente: vai lá no teu quarto, pega aquele copo que você deixou debaixo da sua cama, pega ele agora, quebra e passa no seu pescoço, porque pro lugar que eu vou te levar, tu vai ter paz. E foi justo e feito. Eu fui pro meu quarto, peguei o copo, eu tentei quebrá-lo, entrei no banheiro, mas o copo não quebrava. E hoje eu sei por que não quebrava, porque o próprio Deus não permitiu. E aquela voz falava na minha mente: quebra. E eu tentando quebrar, mas o copo não quebrava. E outra voz falou: não faz isso, eu tô aqui. E naquele momento o copo caiu da minha mão e eu comecei a chorar.
Hoje eu entendo que ali era a própria voz do Senhor Jesus. E foi assim que eu cheguei na igreja aqui, na Universal. Aí quando eu vinha para o Brasil, quando eu morava no Brasil, morava fora do Brasil, eu falava para minha irmã, já era da Igreja Universal. E ela falou, Sulema, vamos à igreja comigo. E eu odiava a Igreja Universal, não gostava. Aí quando foi uma vez, eu vim porque eu tinha perdido a minha mãe e a dor foi muito grande. Aí foi quando eu vim na Igreja Universal, comecei a ouvir a palavra e não foi fácil, bispo, não foi fácil deixar o mundo, não foi fácil deixar as drogas, não foi fácil deixar o mundo de ilusão que a gente vive aí fora, mas graças a Deus, vindo todas as campanhas, dia de sexta-feira, fui lutando sexta após sexta, fazendo voto, vindo para o altar e foi numa campanha de Fogueira Santa que eu fui liberta. Eu pedi para Deus, Senhor, me ajuda a ser livre dos vícios, livre de tudo que eu vivo aí fora, porque eu não aguento mais esse sofrimento. E Deus me libertou. Hoje, meu Deus, hoje eu não tenho mais vontade de morrer, hoje eu tenho vontade de viver. Hoje eu recebi o Espírito Santo, me batizei nas águas, teve meu encontro com Deus, recebi o Espírito Santo. Hoje a minha vida é totalmente diferente do que eu era antes. Antes eu era depressiva, amargurada, não tinha prazer em nada, eu tinha ódio de pessoas, não suportava pessoas do meu lado. Eu queria matar as pessoas que ficavam ao meu lado. Hoje eu amo, meu Deus, hoje eu amo pessoas e meu maior prazer é falar que Deus ele existe, porque o que Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer na vida de outras pessoas também. Amém. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome? Letícia. Letícia, antes e depois da sexta-feira na sua vida. Então, bispo, na verdade foi uma porta aberta. Eu tinha pedido para Deus me dar uma oportunidade de um estágio na minha área de estudo. E aí eu comecei a entregar currículo até que surgiu uma vaga numa empresa que eu queria muito trabalhar. E ali eu firmei um voto com Deus para mim que eu queria entrar naquela empresa, de fazer uma oferta em cima do valor do dízimo. Só que eu não queria fazer a minha vontade. Eu falei para Deus, eu queria fazer a vontade dele. Então, se não fosse da vontade dele que eu entrasse naquela empresa, que ele abrisse uma porta para mim. Uma semana que eu já tinha firmado esse propósito, eu recebi uma mensagem do meu pai dizendo que tinha aberto uma vaga de estágio na minha área, na empresa dele. Aí ele me passou o contato da engenheira, né? Eu estudo como técnico de construção civil. E aí eu fiz entrevista com ela, deu tudo certo, graças a Deus. E aí ela me mandou para os exames. E a empresa ela tinha solicitado um hemograma de sangue, né, para ver se estava tudo certinho. Só que eu já tinha feito um hemograma no início do mês passado e tinha dado algumas alterações. Indicava ali que eu estava com uma infecção bacteriana ou viral que eu não sabia a origem. E aí eu fiquei com medo, né, de aparecer essas alterações de novo e eu acabar não sendo contratada. Só que ali no momento que eu tive medo, eu falei, não, se é uma porta que Deus abriu, não tem o porquê dar errado. Eu já estava tomando banho do descarrego, né, me ungi antes de fazer o exame, no mesmo dia saiu o resultado e tudo que estava alterado, estava tudo normal, então já não tinha mais nada. E aí comecei já a trabalhar quarta-feira agora. Já está trabalhando? Sim, senhor. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. 2 elementos: água e sal, que na Bíblia foram usados para que grandes milagres acontecessem. Com a água transformada em vinho, o sal purificando as águas de Jericó e a cura de um cego de nascença ao lavar os olhos nas águas do tanque de Siloé. E agora será a sua vez de também buscar, pela fé, a libertação que você tanto precisa. Durante 7 sextas-feiras, traga uma garrafa com água, pois nela será colocado um sal consagrado e será determinada a sua libertação total e completa. Nesta sexta-feira, a corrente das 7 sextas-feiras do banho do descarrego, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Portanto, hoje você tem a oportunidade de dar o passo de fé que vai mudar a história da sua vida. Você que está aí cansado de sofrer, caminhos trancados, desemprego, enfermidades, depressão, crises de ansiedade, sua vida está indo de mal a pior. Os primeiros 6 meses deste ano foram terríveis para você. Você precisa fazer alguma coisa para mudar essa situação, buscar em quem tem poder para te ajudar. E este é o Senhor Jesus.
Durante todo o dia de hoje nós estamos atendendo, antes e depois de todas as reuniões. As reuniões são realizadas nos horários que você vê aí no seu televisor e especialmente às 7h estaremos passando pelo corredor de fogo e poder. E você deve trazer uma garrafa com água para receber um pouquinho do elemento sagrado. Nós vamos consagrar o banho do descarrego e você vai ser orientado como vai fazer com este banho para purificação, para abertura de caminhos, para a cura de enfermidades espirituais. Você que diz assim, olha, eu não durmo à noite, eu sofro de insônia há anos, eu tomo remédio para dormir, mas não consigo dormir. A minha vida tem sido de altos e baixos. Eu consigo um emprego, trabalho alguns meses e logo perco o emprego. Você tem observado que as coisas que têm acontecido na sua vida não são normais. O que você tem enfrentado, talvez desde a sua infância, da sua adolescência, isso não é normal. Então venha buscar a libertação. O Senhor Jesus afirma que se Ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Esse mal vai ser desfeito. E você que percebe, você que desconfia, que fizeram um ritual contra você, rogaram uma praga contra você. Não é normal você não conseguir estabelecer nada do que você conquista. Você namora, mas não consegue progredir para um casamento. Já foi casado e acabou se divorciando. E hoje é uma pessoa triste, infeliz. Está na hora de você dar um passo de fé. Está na hora de você fazer algo para que a sua situação mude de verdade. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Para você que mora em Florianópolis, está aqui na Grande Florianópolis, você é nosso convidado. Entrada, estacionamento e creche para as crianças gratuito, você não paga absolutamente nada. Agora o que você tem que fazer é chegar. E uma vez chegando, você vai ouvir a palavra vai trazer vida e a oração da fé vai produzir libertação. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui sabendo o que você tem que fazer para mudar essa situação. E não vai custar absolutamente nada para você, custo zero. Tudo que você tem que fazer é chegar. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro e em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa aqui no estado de Santa Catarina. E para você que nos assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, especialmente às 20 horas. Dê esse passo de fé, faça a sua parte, pois Deus fará dele na sua vida. E falando em fazer a nossa parte, nós estamos vivendo o período da fogueira santa da justiça. Para todos que se sentem injustiçados, para todos que estão enfrentando uma injustiça, seja na saúde, na vida financeira, na família, na vida espiritual, na vida conjugal, amorosa, você precisa de justiça. Preste atenção neste recado e a gente já volta. Em todos os lugares do mundo, há leis, tribunais, juízes, um sistema construído para levar ao povo um recurso essencial: a justiça. Nunca saberemos exatamente quantos tribunais existem nesse mundo, quantos juízes revestidos de autoridade humana, quantos advogados se erguendo para a defesa todos os dias. E ainda que somássemos a força, a inteligência e a influência de todos eles, há casos que mãos humanas simplesmente não podem resolver. Dores que não cabem em processos, injustiças que nenhuma lei consegue reparar. Situações que provam o quanto os recursos deste mundo são limitados. Jesus contou a história de uma viúva. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Lá também morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo ele não quis julgar o caso da viúva, até que um dia pensou consigo mesmo: é verdade que eu não temo a Deus e não respeito ninguém, mas se eu não atender o pedido dessa mulher,
ela não vai parar de me aborrecer. Melhor resolver isso logo. Pense. Se um juiz desonesto cedeu aos apelos da insistente mulher, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, mesmo que pareça demorado em defendê-los? Se até um juiz injusto atendeu uma causa pela insistência de alguém, o que esperar de um Deus justo que ouve o clamor sincero? Os tribunais dos homens têm limites, mas o tribunal dos céus é diferente. Onde termina a capacidade da justiça humana, começa o poder da justiça divina. No altar, onde o impossível é julgado, onde o que está perdido é restaurado e onde até o decreto de morte pode ser reescrito, e aos olhos dele, nenhuma injustiça passa despercebida. Este é o tribunal acima de todos os decretos, de onde sai a última palavra, a sentença definitiva. Porque quem se assenta neste tribunal para julgar é maior que todos os homens, que todas as portas fechadas e de todas as causas perdidas. E com a prova da fé, você tem acesso à porta que ele abre e que ninguém pode fechar. Se você quer saber mais a respeito deste propósito, a maior campanha de transformação de vida no mundo, ainda hoje você poderá aprender. Em dado momento da reunião, nós vamos falar a respeito da fogueira santa da justiça. Para você que tem sofrido, tem sido vítima de injustiça, você vai buscar no justo juiz e ele há de julgar a sua causa. Tá certo? Estaremos com você especialmente às 19h, realizando o banho do descarrego, tratando da sua limpeza espiritual, da sua purificação espiritual e também tratando da justiça divina. Aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro. Não se esqueça, traga a sua garrafa com água para o banho do descarrego. Vamos agora a essa matéria que trata do que acontece aqui na Universal aos domingos. E neste domingo teremos o primeiro domingo da justiça. Os problemas que o mundo impõe requer de nós a força para superar os desafios e exige que nos adaptemos às dificuldades de cada momento. É comum sentirmos impotentes em situações de crise e altas pressões. Entretanto, é necessário ter a capacidade física e emocional para procurar meios que nos levem à resolução dessas adversidades. A gente começou na igreja, a gente nasceu na igreja, né, eu e ela, e participamos do Força Jovem, a gente foi levantado obreiro, eu fui levantado auxiliar, e por descuido, por relaxamento, vamos dizer assim, né, eu comecei a parar de ler a Bíblia, comecei a parar de jejuar, comecei a parar de falar com Deus, né, e isso foi me esfriando na fé. Eu tinha os olhos no altar, o coração no altar, porém, quando eu conheci ele, eu dei lugar para o sentimento. Eu botei meu coração no relacionamento. Quais foram os piores experiências 8 anos vivendo longe de Deus? Bispo, falta de paz foi o principal. A gente começou a brigar muito depois disso, né? A gente se casou, tudo certinho, só que não tinha paz entre a gente. Qualquer coisinha era motivo de briga, qualquer coisa a gente estava brigando. E até eu começar a pensar em suicídio, né, Bispo? Comecei a pensar em tirar a própria vida. Meu Deus. Sim, senhor. 8 anos, de lá pra cá foi pura derrota. Até o que era pra dar certo estava errado. E eu comecei a pensar que o que eu tinha feito, virado as costas para Deus, eu não tinha mais perdão para mim. Por conta de tanta briga, ele vivia estressado, então eu tinha muita ansiedade. E por vezes eu pensei em a gente se divorciar, né? Só que por mais que eu estivesse fora da igreja, o que eu aprendi aqui ainda estava dentro de mim. Então eu pensava, poxa, eu não quero me divorciar. Eu sei que tem uma saída para isso, só que eu não tinha força para voltar. Situações como essas nos sufocam e querem nos fazer parar. É aí que olhamos para dentro de nós e percebemos que a única alternativa
é o renovo que vem de Deus através do Espírito Santo. Poder esse que nos fortalece e levanta para vencer o inimaginável. E quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, pronto, a obra de Deus é concluída dentro dela. Ah, por que eu sou triste? Ah, por que eu sou tão inseguro? Ah, por que tem momentos da minha vida que eu me sinto tão bem e tem momentos que eu me sinto tão mal? Porque você não tem o Espírito Santo. Porque você não tem o Espírito Santo. Ah, por que eu não consigo me firmar? Porque você não tem o Espírito Santo. E por que você não recebeu o Espírito Santo? Porque você não entregou 100% para Deus. Se você agora decidir entregar 100% da sua vida para Ele, ó meu Deus, eu decido, eu me rendo, eu me entrego, eu decido, Ele vem sobre você agora. Eu voltei porque, na verdade, para agradar ela, eu com aquele pensamento de que não tinha mais jeito para mim. E sentado no final da reunião, o bispo falou que se você que pensa que não tem jeito, que você não é escolhido de Deus, o fato de você estar aqui já é um escolhido, né? E aquilo entrou dentro de mim, foi onde que eu comecei a buscar de novo, comecei a ler mais a palavra, comecei mais a mergulhar nas coisas de Deus, né? Daí a gente participou do jejum de Daniel, em março. E naquele jejum a gente foi selado com o Espírito Santo. E você? Então você veio primeiro? Sim, senhor. E aí? Eu voltei primeiro através do convite da minha mãe, né? Eu aceitei vir. E eu comecei a buscar por ele. Tanto que eu convidava ele, ele não queria vir. Então daí eu botei nas mãos de Deus. Eu falei, meu Deus, eu convido, mas quem convence é o Senhor. Então tá aí, agora é o Senhor que vai te convencer ele. E daí convenceu. Como é que tá o casamento hoje? Hoje tá bem. Foi restaurado, hoje a gente já não briga. A gente senta, a gente conversa, que antes era briga e a gente ficava 3, 4 dias sem se falar. A gente até entrava em um acordo, falava assim, não, a gente vai sentar e vamos conversar. E o que começava em conversa terminava em briga e discussão. Hoje, era um inferno, Era um né? inferno, sim, senhor. Hoje tem paz. Hoje tem paz, amém. Venha buscar as forças para superar os seus limites no Domingo do Fortalecimento. Às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. E nesse domingo estaremos realizando o primeiro clamor da justiça, por você que tem fome e sede de justiça. Convide a sua família, traga alguém com você, vamos juntos buscar aquele que é o justo juiz a de julgar a sua causa. Agora é momento de oração, o Bispo Sérgio Mota irá orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, é o momento mais aguardado. É o momento, meu Deus, que nós invocamos o Teu nome por tantas e tantas pessoas que acompanham as nossas programações, que ouvem, meu Deus, as mensagens, a palavra. Então, meu Deus, olhai para cada uma delas. Olhai, meu Deus, para esta pessoa hospitalizada, por esta mãe aflita que tem o filho nos caminhos tortuosos. Olhai, meu Deus, para todos os lares e venha afastar todas as trevas, toda a inveja, tudo aquilo, meu Pai, que vem para destruir, meu Deus, para matar. Que o Senhor estenda a tua mão e que haja luz, que haja saúde e que haja libertação. Seja livre agora de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Você pode crer, pode ter certeza da vitória, porque Deus, Ele está contigo como um poderoso guerreiro. Ele vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos. Deus abençoe você e sua família. Graças a Deus. Agora é você dar o passo de fé. Ainda hoje, esteja conosco em uma de nossas reuniões. Traga sua garrafa com água para o banho do descarrego e não se esqueça, domingo, o primeiro domingo do clamor da justiça. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.